louvor, Pai, para cada um de nós. No dia de descanso, pedimos que o Senhor nos motive, Pai, a cada dia trabalharmos mais para a Tua obra, para que assim, Deus, nós possamos nos preparar mais e preparar outras pessoas para o Teu reino. Nós pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O vencedor será vestido com vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos santos anjos. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa, queridos. A Bíblia tem uma promessa maravilhosa para aqueles que são vencedores. Para aqueles que não vencem, infelizmente, a Bíblia não tem promessas. Para aquele que não luta, para aquele que não trabalha, para aquele que não busca a presença de Deus, não busca ser fiel a Deus, infelizmente a palavra não tem nenhuma promessa de bom para ele, né? Mas aquele que é vencedor, Jesus fala aqui que será vestidos com vestes brancas, veste de justiça, né? Veste de justiça, veste de pureza. E Deus não vai, Jesus disse que não vai apagar o nome dele do livro da vida, né? Não vai apagar, e muito pelo contrário, vai confessá-los diante de Deus o Pai e diante dos seus anjos. Que bênção. Queridos, bom. A Bíblia, em Espírito de Profecia, apresenta para nós muitos detalhes acerca daquele que é vencedor. Eu gostaria de falar com os irmãos aqui alguns detalhes que denotam e que marcam a vida daquele que é vencedor. Em primeira mão, ele busca o conhecimento da palavra. Ou seja, no momento que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos buscar o conhecimento da palavra para sermos vencedores. Em segunda mão, além dele buscar o conhecimento, ao adquirir esse conhecimento, ele quer, luta e busca viver esse conhecimento. Viver os conhecimentos bíblicos não é fácil para ninguém. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo em dias difíceis, em que a coisa aperta, em que as dificuldades financeiras aparecem, que problemas familiares acontecem, os filhos dão problema, os jovens hoje não estão brincadeira, os jovens hoje estão numa vaidade que a gente não sabe mais o que fazer. E às vezes a gente vacilar, a gente se envolve, a gente acaba se envolvendo ou achando normal as coisas acontecerem, e sendo que as profecias estão se cumprindo. E a gente conhece que a palavra de Deus ela não muda. O que era antigamente é hoje, o que era pecado antigamente é pecado hoje, não mudou. Mas a modernidade vai chegando e nós precisamos estar buscando a palavra de Deus para não deixar a nossa mente esmorecer ou a gente se esfriar de acordo com as coisas que estão acontecendo. Uma outra coisa que demarca aqueles que serão selados, aqueles que serão vencedores, no momento da aprovação, eles não abandonam a Deus. Muito pelo contrário, busca mais. Veio a aprovação, se apega mais a Deus, né? Porque tem muito isso, essa questão, né, da pessoa, veio a aprovação, a pessoa esmorece, perde as forças para lutar. A gente não pode desistir em momento nenhum. Outra coisa é que no último momento, aquele que a gente estava conversando aqui, Tancar, sobre o fechamento da porta da graça, né? A gente não estava falando exatamente sobre o momento da porta da graça, mas enquanto entrar nos vivos, a porta da graça vai começar a se fechar para muitos. O julgamento sobre os vivos. Até que chegará um ponto que será fechado para todos. Quando Jesus falar, chegar na porta do santuário e chegar e falar,
está feito. Aquele que era justo continua na prática da justiça, aquele que é ímpio, pecador, continua na prática do pecado. E aí, naquele momento para frente, não tem jeito mais para ninguém, né? Então, no momento do chamado do Espírito Santo, ele não rejeita. Queridos, o Espírito Santo, ele vem trabalhando no coração do ser humano desde que Jesus subiu ao céu e que enviou o Espírito Santo. Ele vem trabalhando, muitos aceitam e muitos negam, rejeitam o chamado do Espírito Santo. O primeiro chamado, Jesus chamou, a gente se converteu, se batizou, certo, ótimo, está muito bom, aceitou esse chamado. Mas vem outros chamados, ele não para de fazer chamados diferentes. Veio o chamado para mudança, veio o chamado para transformação, e as coisas vão acontecendo, ele vai chamando a gente para ir mais perto de Deus e mais obediente. O chamado do Espírito Santo, ele não para na nossa vida dia nenhum. E vai chegar o momento em que todos os seres humanos receberão o seu último chamado. E se ele está acostumado a obedecer os chamados do Espírito Santo, certo que esse último ele também não vai negar. Ele vai obedecer. E se o ser humano está acostumado a receber o chamado do Espírito Santo, não quero, chama de novo, não quero, chama de novo, não quero, chama de novo, não quero, certamente que o último chamado também ele vai negar. Por isso que Deus vai ser justo, cara. E dizer assim, não tem mais jeito para isso. Porque até o último chamado ele negou, porque já estava acostumado a negar. Né? É como um filho. O filho, se ele está acostumado a obedecer ao pai, a não ser desobediente, nas pequenas coisas, quando chegar nas grandes coisas, ele também não vai ser desobediente de jeito nenhum. Ainda que seja o maior sonho que ele tinha de realizar, se o pai dizer, não filho, não é bom para você, não estou vendo um futuro para você aqui, desista. Pode ter certeza que ele não vai desobedecer o pai. Por mais que seja o maior sonho, ele não vai desistir. Ele disse, não, vou obedecer aquilo que meu pai fala. Né? Aqui na palavra fala o seguinte, no livro O Grande Conflito, que quando Jesus estiver bem próximo de voltar, chegar a hora da volta de Jesus, vai haver pessoas que estão preparadas e vai haver pessoas que não estão preparadas. Na hora do derramamento do Espírito Santo, do alto clamor, haverá pessoas que estarão preparadas e pessoas que não estão preparadas. E o fato de pessoas não estarem preparadas não impede que o Espírito Santo seja derramado sobre aqueles que estão preparados. O fato de pessoas estarem despreparadas, pessoas estarem preparadas para a volta de Jesus, não impede de que Jesus volte. O fato de encontrar-se pessoas despreparadas não vai impedir de que Jesus volte, de forma nenhuma. Independente de nós estarmos preparados ou não, acreditarmos ou não, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Isso não vai mudar a história. Portanto, privilegiados serão aqueles que são separados, aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são vencedores. Esses são os bem-aventurados. Queridos, uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que existem muitos versos na Bíblia que causam muito impacto em nós. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, haverá pessoas preparadas que estão esperando esse momento, né? Passaram por agulha, passaram por dores, passaram por sofrimento, passaram por perseguição, mas mesmo assim estão preparadas ali, esperando a volta de Jesus. E quando Jesus voltar, haverá uma divisão entre os que estão, isso é uma divisão real, né? Entre os que estão preparados e os que não estão. Os que estão preparados, a Bíblia fala que em um piscar de olhos, eles serão transformados. Receberão um corpo incorruptível e imortal. Aquele que a Bíblia fala, acho que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo, se não me engano, é 54, ou é 52. Não me lembro, por aí, 51 em diante. Fala que aquilo que é imortal, aquilo que é mortal,
se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, o corpo corrupto e mortal que nós temos se revestirá, para aqueles que são os vencedores, né? Receberão um corpo incorruptível e imortal. Vamos abrir e fechar de olhos. Os salvos que estavam mortos nos túmulos, eles ressuscitarão ao mesmo passo em que os vivos serão transformados. E os ímpios que estarão vivos aqui na terra, será um momento de dores para eles. Por quê? Porque a Palavra de Deus diz que o sofrimento e a dor, as tristezas e amarguras que as pessoas passam nesta vida, não os fazem mais santos. Muito pelo contrário. Quando nós somos acostumados, no momento de dor, buscar a Deus, nós vamos ser purificados pelas perseguições e pelas dores. O fato de você se afastar de Deus não impede de você passar por sofrimentos e dores e percas na vida. Isso não impede de forma nenhuma. Tem gente que diz assim: eu me afastei da igreja porque é tanto sofrimento, eu não consegui mais ir para a igreja. Está fora da igreja, vai passar pelo mesmo momento, pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, pela mesma tristeza, pela mesma perca. Vai passar, só que com uma diferença: desesperado, cheio de amargura e sem o consolo do Espírito Santo. Aqueles que estão em Deus vão passar por percas, vão passar por dor, mas a cada momento e a cada dor que ele passa, ele se apega mais a Deus, é mais feliz, vai ser mais purificado, mais transformado. E no momento em que os ímpios verem essa transformação dos justos e verem pessoas ressuscitando ao seu lado, saindo da terra como se fosse uma semente brotando, eles não vão se arrepender dos seus pecados. A serva do Senhor diz que eles vão se revoltar, eles vão ficar com ódio, porque eles aprenderam no momento de dor, no momento de sofrimento, eles se zangaram, ficar com raiva, e eles vão ter raiva e ódio daqueles que estão sendo transformados, ou seja, vão ficar com ódio da prosperidade dos outros. E ela fala que o ímpio ele tem essa mania de ficar com raiva da prosperidade dos outros, ficar com inveja da prosperidade dos outros. É mesmo. Você entende? E principalmente nesse momento lá, que eles aprenderam realmente a se jogar nos braços de Satanás na hora do momento da dor e do sofrimento. E aqui ela fala o seguinte, que fala um pouco sobre o amor de Deus. Ela fala o seguinte, que o amor de Deus ele é tão profundo, o amor de Deus ele é tão imenso, que a nossa linguagem humana não consegue definir esse amor. Eu acho até interessante uma frase que a Ellen White fala, inclusive tem um hino do nosso cenário que está lá no, acho que é capítulo, no hinário antigo, acho que é o 32, Sublime Amor. Ellen White fala o seguinte, que se os céus se transformassem em papel e a tinta do mar se transformasse em água, e se uma pena ágil deslizasse, escrevendo nesse papel tão grande com tanta tinta, daria fim à água do mar, e o céu seria pequeno ainda para descrever sobre esse tão grande amor. A liberdade que nós recebemos de Deus para escolher servir a Ele ou não, isso demonstra quão grande é o amor de Deus por nós. Uma coisa, queridos, olha, na nossa vida particular, desde cedo, todos os jovens, todos nós deveríamos aprender uma coisa. Aquilo que a Bíblia fala, que quem ama não prende, quem ama dá liberdade. Quem é o homem ou quem é a mulher que vai querer ser obrigado a amar alguém? Todo homem e toda mulher precisa ser livre para amar e ser amado. Portanto, dentro do amor não cabe os ciúmes. Cabe o cuidado, mas o ciúme não. Porque os ciúmes é como se você quisesse obrigar a pessoa a te amar.
sem ela querer. Ela quer ter aventuras com outra pessoa. E você quer privar ela dessa aventura. Porque você quer que ela ame você a pulso. Né? E você não quer dar essa liberdade. O que você ama, você não quer perder. Né? Quem ama, claro que também não quer perder. Porém, o amor obrigatório, ele não existe. Ele não existe. A melhor coisa é a mulher ou o homem dizer para o outro, dizer o seguinte: eu tive a chance, eu tive a oportunidade de ter uma outra pessoa ao meu lado, de ter uma aventura com alguém, mas eu não quis. Eu não quis porque eu te amo, eu escolhi você. A pessoa, a autoestima sobe, né, velho? Fica lá em cima a autoestima. Fica bom, né? Agora, quando você tem uma pessoa ao seu lado, que a primeira chance que ela tem, ela lhe trai, isso não é amor. É o contrário, né? Isso não é amor. Você pode amar ele, mas ele não lhe ama. Isso não é amor. E você ciumar e querer prender a pessoa não adianta, porque ela não vai lhe amar, porque o amor é uma escolha. E é por isso que Deus nos deu a liberdade de nós amarmos a Ele ou não. De nós reconhecermos esse amor que não pode ser escrito em um céu do tamanho do papel, ou em um papel do tamanho do céu, e que uma tinta do mar seria pouco para descrever esse amor. Ele nos deu essa liberdade, nós escolhemos amar a Ele ou não. O amor dele é tão profundo que nos deu essa liberdade para amar. É por isso que ele vai punir os ímpios com fogo. E é por amor. Não é por vingança, não, é por amor. Porque ele amava tanto que deu a oportunidade deles escolherem. Os conselhos não está aqui na palavra? Está. A Bíblia deixa bem claro que se você viver no vício, na vaidade, você vai ser queimado no fogo do inferno. É o conselho que Deus dá, a orientação que Deus dá. Mas eu sou livre para escolher. Agora, se eu escolher tal coisa, é claro que a minha ruína é certa. Porque foi eu que escolhi. Eu estava lendo aqui, queridos, no livro Grande Conflito fala o seguinte, que o amor de Deus, ele é comparado, ele não pode ser comparado a nada, mas é como se dissesse o seguinte: você tem uma pessoa que você ama de verdade, um filho, por exemplo, né? Os filhos da gente a gente ama e a gente quer defendê-los de qualquer jeito. Agora eu pergunto, o fato de um filho errar, o fato de um filho fazer alguma coisa de errado, ir para a cadeia, ou até mesmo ser morto pela polícia, impede de que a mãe e o pai amem esse filho? Não impede. Os filhos erram e o que mais os pais querem é que esse filho seja transformado, que saia desse erro, que passe a ser uma pessoa normal. Os filhos dão dor de cabeça, extorcam dinheiro dos pais, às vezes, por coisas erradas. E os pais estão ali tentando defender, tentando proteger. Por quê? Porque ama. O que sangra o coração de Deus e o que dói é ver os seres humanos andando por caminhos tortos. E tanto nós pais como Deus, o nosso amor pelos nossos filhos e o amor de Deus por nós não impede que apareçam inimigos que queiram destruir a vida dos nossos filhos. Não impedem. O amor e o cuidado que eu tenho pelos meus filhos não impede que apareçam inimigos querendo destruir a vida deles. O amor e o cuidado que Deus tem por nós, o fato de Jesus ter morrido por nós para nos salvar, não impede que pessoas queiram outros caminhos e se percam. Não impede, infelizmente. Eu poderia dizer felizmente, porque Deus é sábio, Ele sabe de todas as coisas. A liberdade, né? Mas o certo é que Cristo não morreu por pessoas específicas, não. Cristo morreu por todos. Qualquer um, não importa se é um bandido, se for uma pessoa que já matou não sei quantos, ou pessoas que tinham o coração mau, aceitou a Jesus, mudou de vida, aceitou o sofrimento de Jesus para a sua vida, vai ser transformado, vai ser mudado e vai ser parte dos vencedores. Amém. Viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, como diz a palavra. E falar sobre viver e reinar com Cristo durante 1000 anos
eu gostaria de falar três coisas importantes que irão acontecer no período dos 1000 anos, do milênio, que nós nunca podemos esquecer. Durante os 1000 anos, os salvos estarão com Cristo no trono, lá na cidade santa, na Nova Jerusalém, que Deus preparou para os seus filhos, e estarão julgando os mortos que ficaram aqui na terra, ainda sem ressuscitar. Essa é uma parte de coisas que irão acontecer durante os 1000 anos. Julgar os mortos? A segunda parte que vai acontecer é que a terra aqui estará desolada. A terra estará desolada, tremendo, com terremotos o tempo inteiro. A Bíblia diz que para desfazer as obras dos homens aqui na terra, todas as obras dos homens, podem ser de ferro, ser de cimento, ser de bronze, que seja lá de que for, esse período da terra sacudindo durante os 1000 anos da desolação, tudo será desfeito. A outra coisa que a gente precisa entender, que é a terceira: durante o milênio, Satanás estará aqui na terra com seus anjos, com seus demônios, presos, sem ter a quem tentar. Ficará aqui na escuridão. Enquanto a isso, os vencedores que estavam com o nome escrito no livro da vida estarão reinando com Cristo lá nos céus. Amém. Terminado esse período, queridos, é onde vai acontecer a purificação da terra, onde essa terra vai ser queimada e os ímpios serão queimados junto com eles. Todos ressuscitarão depois do milênio para serem queimados. A Bíblia diz que o fogo eterno, o fogo que consome para a eternidade, para a morte eterna, foi preparada para Satanás e os seus anjos. Mas infelizmente, muitos seres humanos, uma quantidade que a Bíblia descreve como se fosse a areia do mar, serão queimados junto com Satanás. Por quê? Porque no livre-arbítrio que Deus deu, na liberdade que Deus deu a nós como seres humanos, muitos, em vez de abraçarem as doutrinas de Deus para viver sobre elas, abraçaram as doutrinas e os prazeres que Satanás colocou nesse mundo. Se agarraram a elas, se agarraram aos planos de Satanás, e estão abraçados com elas, e ninguém os consegue tirar. Serão destruídos junto com eles. Uma coisa, queridos, que me deixa muito triste é o fato de nós termos desejo. Eu não conheço um cristão que diga: eu não gosto de falar de Jesus, eu não gosto de falar dos conhecimentos bíblicos para ninguém. Todos nós gostamos de falar dos conhecimentos bíblicos para as pessoas. Agora, o que é difícil é nós encontrarmos pessoas que estejam dispostas a nos ouvir e querer aprender. Por que isso? Porque usam a liberdade para ir contra as coisas de Deus. Já estão sendo julgados. E quem julga não somos nós. Quem julga é o próprio Deus. Porque o Espírito Santo está dando a oportunidade dela se salvar. E ela não quer, rejeita. E vamos fazer o que com isso? Vamos fazer o que? A escolha. Usou o mal, escolheu o mal, né? Usou o mal, a liberdade que Deus deu. Queridos, não existe coisa melhor em cima desse mundo do que a liberdade. Não tem. Não tem. Os jovens às vezes dizem: eu estou me sentindo preso na igreja, eu quero liberdade. O que eles não sabem é que eles estão indo da liberdade para a escravidão. Se tornam escravos do pecado, escravos do mundo. Não conseguem sair de lá. Nós estamos na igreja, nós temos a liberdade de querer ir para o mundo ou não. Se eu quiser eu vou, eu não quero. Estou com liberdade, mas eles não têm escolha, já estão lá e não conseguem sair. Infelizmente. Portanto, queridos, uma coisa que nós precisamos aprender, é que o pecado,
ele é devastador. O pecado, ele é destruidor. E a gente não pode deixar que o pecado reine em nossas vidas, porque senão ele vai nos destruir, vai devastar a nossa vida. Para vocês terem uma ideia, o que a serva de Deus fala acerca do pecado, ela fala o seguinte, que nós iremos passar a eternidade nos recuperando do que o pecado fez por nós, conosco aqui nessa terra. Eu falei para vocês que quando Jesus estiver nas nuvens, que Deus tocar a última trombeta, aqueles que estiverem vivos aqui, no abrir e fechar de olhos, são transformados. E ao ressoar da última trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, acho que é versículo 16 que fala, os mortos serão ressuscitados incorruptivelmente. Já receberam, na hora da ressurreição, um corpo incorruptível. E a gente pensa que tudo está resolvido. Que os traços do pecado se acabaram, sim, se acabaram os traços do pecado. Mas o efeito do que o pecado fez desde o Éden até chegar nos dias da volta de Jesus, passaremos a eternidade nos recuperando desses efeitos. Aí vocês calculam o quanto que o pecado é devastador. Mesmo no céu, na presença de Deus, estaremos nos recuperando do que o pecado fez por nós. Calcule como ele é devastador. Portanto, para fugir, para estar longe dos efeitos do pecado, não existe outra coisa a não ser escolhas. Eu preciso escolher orar. Eu preciso escolher buscar o Espírito Santo de Deus. Eu preciso escolher estudar a Bíblia. Eu preciso escolher aprender sobre as profecias para que eu não seja enganado. Eu preciso aprender que Deus tem que ser o centro da minha vida. E que a obediência a Deus deve fazer parte de todos os meus efeitos, de todos os meus atos, no meu dia a dia, precisa fazer efeito em mim. Eu não posso esquecer em nenhum momento da minha vida de que eu sou um cristão, que eu preciso carregar em mim a palavra de Deus e que eu preciso testemunhar esse amor de Deus a todo momento das nossas vidas. Não podemos esquecer isso, porque a partir do momento que eu esquecer, eu posso estar pisando no terreno do inimigo, e não existe coisa mais perigosa em cima desse mundo que pisar no terreno do inimigo. Pisar no terreno do inimigo pode custar a sua vida, a sua liberdade. A minha vida e a minha liberdade pode custar de fato de eu ter pisado no terreno do inimigo. Portanto, queridos, o que nós precisamos aprender é que precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, e não esquecer que a palavra de Deus precisa ser honrada todo momento em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo, queridos, fale fortemente aos nossos corações. Amém. E agora, nesse momento, eu vou convidar a todos a ficarmos de pés. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós temos a certeza, Deus, que estamos na Tua presença e que o Senhor se faz presente em nosso meio, porque estamos realizando, ó Pai, este culto em Teu nome. Amém. E a Tua palavra nos garante, Senhor, de quando estiverem 2, 3, 10, 20 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E nós somos agraciados por isso, Deus, pela Tua presença. E nós sabemos que a Tua presença, Pai, em nosso meio, é por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus. E portanto, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, que por meio do Espírito Santo, Senhor, possamos ser transformados. Que esse poder do Teu Espírito venha sobre nós, para transformar nossas vidas. E por meio do sangue de Jesus, e por meio do nosso desejo, ó Pai, de recebermos o perdão, certamente, Deus, seremos cobertos pela graça do Senhor Jesus. Amém. Portanto, Pai, perdoa os nossos pecados, nos dá a porção dobrada do Teu Espírito, e muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nosso meio. Nós sabemos, ó Deus, que o efeito da Tua presença em nosso meio é grande. Foi grande quando o Senhor fez presente na vida de Lázaro,
quando o Senhor se fez presente na vida de Paulo, quando a tua presença foi, ó Deus, na vida de Marta, de Maria, na vida de Nicodemos e tantos outros homens que foram transformados. Muito obrigado, Senhor. Nos dá um restante de sábado na tua presença. Nós te agradecemos e te pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.